Mas, irmãos, ela não tinha tempo a perder. Ela tinha que trabalhar. E ela dizia: quem em Deus confiou, nunca se enganou. E com uma fé muito viva em Jesus e na Virgem Maria, ela continuou trabalhando assim mesmo em todos os seus dias. Até que ela conseguiu criar. Os irmãos já eram moços, a filha dela já era moça, a outra filhinha faleceu anjinho, bem novinha. Mas não foi por falta de alimento, de tratamentos e nem de remédios. Porque como ela criou os outros, ela cuidava daquela também. Mas Deus preferiu levá-la. E a uma das filhinhas faleceu anjinho. Mas a outra filha e os irmãos, ela criou com o seu suor, com o seu trabalho honrado, com sua vida honesta. Sem blasfemar, sem perder a fé, sem perder a santidade. Digna de continuar com todos os dons e virtudes que Deus lhe concedeu quando nasceu, e principalmente com o dom de discernir de um modo perfeito, o dom básico para uma pessoa servir a Jesus de um modo perfeito. Ela não perdeu nenhuma virtude que Deus lhe deu, mesmo na pobreza. E acontece que quando ela já tinha os irmãos grandinhos, ela achava falta de alguém para tomar conta dos moços, porque a filha e as irmãs mulheres, ela conseguia dominar em casa, trabalhando com ela, ajudando no lar. Mas os dois moços começaram a trabalhar de dia, estudar às noites, e já havia o perigo naquela época. Havia muitos moços já fumantes, e já havia alguns costumes que eram perigosos para aqueles mocinhos. Então, ela recebeu uma proposta de casamento. Um senhor muito digno, muito honrado, muito honesto, que já a admirava há anos, mas nunca tivera a condição de propor-lhe casar-se com ele, porque ela não dava condições de ele fazer tal proposta para ela. Mas quando ele viu que ela estava numa batalha muito grande, inclusive tendo que acabar de criar os dois moços que saíam à noite para a escola, e ela se preocupava muito. Então esse senhor propôs a ela casamento, porque ele gostava dela e nunca casou com ninguém. E esperava que algum dia ela lhe desse oportunidade de casar-se com ele. Foi aí que ele fez a proposta. E ela, muito sincera, como sempre foi, ela lhe disse: não pelo amor, mas pela dor. Se você me promete ajudar a acabar de criar, principalmente meus irmãos homens, sem vício, eu te aceito. E foi aí que ela casou-se. Entenderam? E o marido via que ela trabalhava muito, mesmo tendo um pulmão só, o coração inchado. E ele lhe disse: Rosa, por que você não contrata a minha irmã para te ajudar no serviço doméstico? Você tem tanto trabalho, ainda trabalha para fora, com trabalhos artesanais, tricô, crochê, bordado, renda. Ela fazia muito trabalho manual e ganhava um bom dinheirinho para ajudar no lar, como ela sempre trabalhou. Então ela conversou com a cunhada e fez o acordo. A cunhada tinha a idade mais ou menos dos irmãos dela e veio morar com ela para ajudá-la nos serviços. E a Santa Vó Rosa, com o dom de discernir, nada lhe passava desapercebido. Ela percebia tudo, por causa do dom que ela possuía. Ela conhecia as pessoas, irmãos, até no olhar. Ela olhava para uma pessoa, ela sabia o jeito que a pessoa era, o que tinha feito no passado e o que era propensa a fazer no futuro. Não que ela adivinhava, mas era um dom natural que Deus lhe deu. O dom de discernimento e um cérebro perfeito.
Então ela foi percebendo que a cunhada dela gostava do irmão dela e que o irmão dela gostava da cunhada, mas eles tinham vergonha de expor que eles queriam se casar, porque a época era diferente. Então o que ela fez? Ela falou primeiro com o irmão e perguntou. E ele disse: realmente eu gosto da Maria, a sua cunhada, mas ela nem me olha. Como é que eu vou propor a ela um casamento? Ela é muito tímida. Aí a Santa Vó Rosa conversou com a Maria, cunhada dela, e ela realmente confessou que gostaria de se casar com o irmão da avó. E o que a Santa Vó Rosa fez? Uniu os dois em casamento. Fez o casamento dos dois. E eles continuaram morando com ela. E aí, irmãos, nasceu o irmão Aldo. Deus viu que Jesus poderia usá-la, porque ela já tinha dado todas as provas na riqueza e na pobreza, que sempre seria digna da confiança divina e que ela jamais negaria o Mestre e que ela cumpriria com um ministério glorioso para Jesus usá-la de um modo excepcional e fazer brotar de novo na terra a verdadeira Igreja dos Apóstolos, até torná-la no outro Consolador da sua promessa. E Deus viu também que no futuro ela iria precisar de outra pessoa para ajudá-la no governo da igreja que ela iria formar. Deus, na sua onisciência, prevê tudo e toma as devidas providências bem adiantado, porque quando surge o problema, ele já tem a resolução para aquele problema e as pessoas próprias para servi-lo naquele campo. Então, fez nascer no lar dela, como sobrinho dela, um menino muito belo e dotado, irmãos, dos mesmos dons dela, das mesmas virtudes, dos mesmos poderes, da mesma qualidade, uma criatura bondosa, amorosa, caridosa, virtuosa e com um cérebro perfeito igual ao dela e com o dom perfeito de discernir. Assim nasceu esse menino, o irmão Aldo, na casa dela. Ela foi a primeira a tomá-lo nos braços e escolheu o nome, e foi ela que o criou, transmitindo para ele as suas virtudes, os seus ensinos, os seus conselhos e, mais do que tudo, o seu exemplo de uma criatura santa, amorosa, fiel a Deus, verdadeira, corajosa, santificada e digna de toda a confiança do reino do céu em seu favor. E ele foi um bom ouvinte, foi um bom aluno, desde pequeno, porque dava ouvidos aos conselhos da sua tia e foi seguindo os exemplos da Santa Vó Rosa. Exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de caridade. Sempre foi muito justo, muito honrado e muito amoroso, perdoador e verdadeiro filho de Deus. E ela, sem saber, criou o último profeta de Deus, o santo profeta irmão Aldo, que depois a serviu nesta igreja de um modo extraordinário. E foi assim, irmãos, que quando ela fez 60 anos de idade, Jesus começou a aproximá-la de um ambiente para que ele pudesse usá-la para restaurar a sua igreja. E foi quando ela conheceu um trabalho aqui no bairro do Tatuapé, aonde pregava um pastor chamado Eurico, e a esposa dele era evangelista, chamava Odete. E a Santa Vó Rosa, então, por curiosidade, pensando ser curiosidade dela, mas não era Jesus que já estava encaminhando para o lugar certo.
a fez assistir uma reunião neste local. Não era propriamente uma igreja, porque não estava ainda organizada, mas era um culto que estava sendo formado para depois, se possível, formar uma igreja. E Jesus a colocou ali. E quando ela ouviu a mensagem do pastor Eurico, ela, com o dom dela, ela percebeu que ele era muito sincero, que ele era uma pessoa muito digna, que ele era um servo de Deus, amoroso e verdadeiro. E também ouviu uma mensagem da evangelista, que era esposa do pastor, chamada Odete. E ela também pregava muito bem, dando uma doutrina bem esclarecedora sobre, principalmente, o Evangelho de Jesus, conforme ela conhecia até ali. E Jesus fez a avó entender que ali estava um casal que podia ajudá-la a formar uma igreja muito santificada. E como a Santa Avó Rosa sempre teve muito amor às criaturas, amava mais ao próximo do que nela mesma, porque sempre fez o bem, sempre foi caridosa e sempre procurou encaminhar as pessoas no bom caminho, com conselhos maravilhosos. E o melhor conselho era o exemplo que ela dava na sua vida santificada. Então ela passou a frequentar aquele local e até servir ali como diaconisa. Não era uma igreja ainda formada, estava começando, no início. Mas acontece, irmãos, que na primeira reunião que a Santa Avó Rosa participou, o pastor Eurico pregou e no final cantaram um hino de conversão, cuja letra muito bela fazia um apelo às pessoas boas que se entregassem a Jesus para servi-lo de corpo e alma. E aquele hino, irmãos, tocou profundamente no coração, na alma e no espírito da Santa Avó Rosa. E ela então dirigiu-se ao seu lar, ajoelhou-se na casa dela, vejam bem, ajoelhou-se e fez o seu voto diante de Jesus, dizendo: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E naquele instante ela sentiu a presença de Jesus. Naquele dia ela não viu ele, não, mas sentiu a presença de Jesus. Sentiu que ele recebeu esse voto e a ungiu com uma bênção. Então ela tinha certeza que o voto dela já estava no céu e que ela cumpriria até o fim, irmãos, porque tudo que ela prometia poderia custar sua própria vida, mas ela cumpria. O que ela prometeu para a mãe dela? Que ela ia criar os irmãos, as filhinhas, com toda a honra, sem deixar faltar nada. E mesmo na pobreza, irmãos, ela lutou, batalhou, trabalhou até em dias de doença, mas o que ela prometeu para a mãe dela, ela cumpriu até o fim. E sempre ela foi assim. Antes de prometer uma coisa, ela analisava muito bem o que ela ia falar. Mas quando ela prometia, irmãos, ela cumpria de um modo completo e perfeito, sem deixar nada para trás. E foi o que ela fez. Ela prometeu a Jesus que vivia só para ele e que morria para o mundo. Apesar que ela nunca foi do mundo. Ela nunca se deu aos costumes mundanos. Mas o que ela prometeu a Jesus, irmãos, ela cumpriu e cumpre até hoje no reino dos céus. Os irmãos podem saber disso, porque ela cumpre o seu ministério eterno de Rainha do Céu e de Espírito Consolador. Prezados irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos. E os convido para que voltem a nos assistir na próxima semana, quando eu darei continuidade a este mesmo assunto, porque eu quero lhes revelar
com ensinamentos, como que a Santa Vó Rosa fundou a Igreja Apostólica, usada por Jesus de um modo extraordinário. Portanto, continue nos acompanhando e na próxima semana estaremos aqui com vocês para esclarecer mais alguns pontos da nossa fé e da nossa doutrina. Que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria e o nosso Deus os abençoe grandemente. Amém.